Aleluia. A palavra que nós queremos compartilhar nessa manhã, ela pode ser intitulada como um grande escândalo. Eu queria que você pudesse declarar comigo, diga assim: um grande escândalo. Aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em sua primeira carta, capítulo 4, ele declarou assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um se ache fiel. Aleluia. Meus amados irmãos, esse considerar, aqui declarado por Paulo, faz referência ao resultado de um raciocínio. É um julgamento, uma avaliação. Trata-se da conclusão de um pensamento. O que Paulo está declarando é que a maneira como nos veem, como nos avaliam, como nos enxergam, é que olhem para nós e percebam em nós que nós somos servos de Cristo, que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Amém? Essa palavra, ela também tem um sentido de propósito. E com isso, Paulo aponta para a finalidade da nossa vida. O que Paulo está declarando é que todo julgamento ou consideração que se faça ao nosso respeito deve ser dirigido ou concluído no fato de que nós somos ministros, de que nós somos servos de Cristo. E como servos de Cristo, nós somos dispenseiros. E dispenseiro aqui é distribuidor, é alguém que reparte. E é interessante que o sentido da palavra no original é alguém que é escravo, no entanto é livre para impartir daquilo que tem recebido. Ou seja, nós somos servos de Cristo, mas nós somos livres para compartilhar, para repartir dos mistérios de Deus. É para isso que nós somos chamados, amém? E é interessante porque esses mistérios de Deus são os segredos de Deus para serem revelados àqueles que hão de conhecê-lo. E o que se requer de um dispenseiro é que ele se ache fiel. Amém? Fiel aqui, meus amados irmãos, é digno de confiança. Fiel aqui é merecedor de crédito. Fiel aqui é alguém verdadeiro. Fiel aqui é alguém que é fiel no dever consigo mesmo e também no dever com os outros. É alguém que é um fiel escravo e um fiel dispenseiro. Quando nós falamos sobre aspectos assim, parece que nós não estamos falando nada demais. Nós conhecemos essas verdades, mas essas verdades, elas precisam estar arraigadas em nós. E por isso essa é uma palavra para os nossos dias. E é com essa compreensão de que nós somos ministros, de que nós somos servos, de que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus, e que o que se requer é que sejamos fiéis. Eu quero que você possa observar comigo a palavra do Senhor Jesus em Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 24, e juntos nós vamos ler os versos de 1 a 14. Mateus 24, de 1 a 14, a palavra do Senhor diz assim: Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe disseram:
diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da tua vinda dos fins dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aleluia. Meus amados irmãos, aqui nesse capítulo de Mateus 24, Jesus ele dá sinais do final do tempo, ou do final dos tempos. Os seus discípulos lhe perguntaram: qual o sinal da tua vinda? Todos nós concordamos que o tempo do fim se aproxima. Todos nós concordamos que o nosso Senhor Jesus Cristo está às portas. A cada dia as profecias estão se cumprindo. Muitos foram os sinais revelados aqui pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e dentre eles eu quero chamar a sua atenção para aquilo que o Senhor nos declara no verso 10, quando ele diz assim: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. É interessante que nós não temos o costume de observar essa palavra de Jesus como um sinal do fim dos tempos, mas é exatamente isso que nos declara a palavra do Senhor. Nesse tempo, muitos se escandalizarão. E o texto prossegue e declara a palavra do Senhor que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabe, meus irmãos, esse é um tempo assim que nós temos vivido. Certamente essa palavra de Jesus, ela se aplica aos nossos dias. A palavra grega para amor nesse versículo aqui é ágape. No Novo Testamento, as duas palavras que mais se destacam para falar de amor são as palavras ágape e filéu. Filéu é o tipo de amor baseado na troca. É aquele amor que é afetuoso, mas que é condicional. É o tipo de amor que diz assim: você me trata bem e eu a você. E cá para nós, esse é o tipo de amor que nós conhecemos. Um amor que é baseado na troca. Um amor que ele é exercido pelo seu desempenho. Mas por outro lado, ágape é o amor que Deus derrama no coração dos seus filhos. E esse amor é o amor incondicional. Esse é o amor com o qual nós somos amados pelo Senhor. E é interessante porque esse amor ele não é baseado no desempenho ou na troca de algo. Ele simplesmente ama. A palavra de Deus ela nos diz que quando nós éramos ainda pecadores, nós fomos amados pelo Senhor. E nós continuamos a ser pecadores e Ele continua a nos amar. E ai de nós se o amor dele por nós fosse um tipo de amor baseado na troca. Porque é o que nós teríamos para oferecê-lo. Mas o amor de Deus por nós é um amor incondicional. Ele não é um amor baseado no desempenho ou na troca, mas ele é um amor que se doa. Ele é um amor que ama mesmo quando é rejeitado.
Esse é o amor de Deus por nós. E sendo o amor ágape, o amor que Deus derrama em nossos corações, sem Deus, nós só podemos amar de maneira egoísta. É aquele tipo de amor que não pode ser dado se não for recebido. É aquele amor que é dado somente quando você recebe algo em troca, quando você é retribuído. Mas o amor de Deus por nós, ele é um amor que independe de resposta. O Senhor simplesmente nos ama. Esse foi o amor que foi demonstrado na cruz. Esse foi o amor com o qual nós fomos e somos amados pelo Senhor. Ali na cruz ele simplesmente nos amou. E o que eu quero chamar a sua atenção é que quando Jesus declara que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, é esse tipo de amor que o Senhor está se referindo. Mas na medida em que o amor ágape, o amor incondicional, o amor que se doa, o amor que ama por amar, ele vai sendo esfriado, o tipo de amor egoísta, que é baseado na troca, que é baseado naquilo que eu posso receber para que eu possa dar, ele é aquecido. E esse é o tipo de amor, irmãos, que tem pipocado nos nossos dias. É isso que nos declara a palavra do Senhor. Então, o aquecimento desse amor, ele tem afetado drasticamente a maneira como eu sirvo ao Senhor, a maneira como você serve ao Senhor, a maneira como nós vivemos o propósito de Deus para a nossa vida. Nós vivemos essa realidade. Os homens, eles têm... A palavra de Deus nos ensina que a cada vez mais os homens são amantes de si mesmos. Nós amamos ser amados. Nós amamos ser reconhecidos. Nós amamos ser notados. E eu quero que você entenda que o problema, de fato, não está em ser amado, não está em ser reconhecido, não está em ser notado, mas está no desejo que brota no nosso coração, nessa necessidade por amor, por reconhecimento e por ser notado. E o Senhor declara na sua palavra: nesse tempo, o verdadeiro amor se esfriará. Nesse tempo, o amor incondicional, ele se esfriará. E aí eu quero trazer a sua memória a palavra de Paulo aos Coríntios. Ele diz assim: que quando olharem para nós, que quando nos notarem, que quando nos verem, que eles possam nos ver como ministros, que eles possam nos ver como servos de Cristo, que eles possam nos ver como seus dispenseiros, porque o amor que tem esfriado tem colocado em xeque até mesmo a nossa fidelidade. A essa altura nós devemos nos perguntar: o tipo de amor com que eu tenho exercido o meu ministério? Qual é o tipo de amor que você tem fundamentado o seu serviço ao Senhor? Que eu tenho fundamentado o meu serviço ao Senhor. Ele é um tipo de amor que independe de resposta. Ele é um tipo de amor que independe de eu ser notado. Será que de fato eu me satisfaço simplesmente em ser ministro de Cristo? Ser servo de Cristo é suficiente para mim? Isso por si só me completa? Ou será que eu preciso de algo mais? Amados irmãos, a Bíblia nos diz: olha, o amor de muitos esfriará. Qual o tipo de amor que eu e você temos desempenhado o nosso ministério? Eu acredito sinceramente que
Nós precisamos refletir acerca disso. Perceba que Jesus começa o capítulo 24 de Mateus. A Bíblia diz que ele sai do templo. Enquanto ele caminhava, os discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Frequentemente nós queremos ser reconhecidos de fora para dentro. Frequentemente nós queremos ser reconhecidos pelo resultado do nosso trabalho, pela obra das nossas mãos. E eles estão mostrando a Jesus toda aquela bela arquitetura. E a Bíblia nos diz que Jesus olha para eles e diz: vocês veem todas essas coisas, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Parece que nós vivemos dias assim. Nós queremos mostrar para Jesus aquilo que não ficará pedra sobre pedra. Muitas vezes nós estamos querendo, fazer os olhos do nosso Senhor brilhar com aquilo que de fato não permanecerá. E aí a Bíblia diz que os discípulos então se aproximam de Jesus e dizem assim: olha, quando é que essas coisas vão acontecer? Qual é o sinal de que essas coisas vão acontecer? E aí o Senhor Jesus, entanto, começa a ensiná-los. E também a nós. Nós precisamos desenvolver a nossa fé no amor de Deus. O amor incondicional. Um amor que não se barganha. O apóstolo Paulo, ele disse assim: olha, o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Meus amados irmãos, quantos de nós não estamos cansados? Cansamos de fazer o bem. E por que cansamos de fazer o bem? Porque o resultado que nós estamos esperando, o reconhecimento que nós almejamos não tem vindo. E por não chegar, nós nos cansamos. E o Senhor está dizendo na sua palavra: vocês precisam desenvolver a fé de vocês no meu amor. Porque aquele que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas somente aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna, se não desfalecer. Declara a palavra do Senhor. Que texto bíblico está dizendo para nós? É que quando você semeia o amor de Deus, você vai colher o amor de Deus, amém? O problema é que muitas vezes nós parece que estamos semeando no Espírito, mas estamos semeando na carne. Amados irmãos, nós somos ministros. E como ministro, nós queremos ver o resultado do nosso trabalho. E novamente eu insisto, não há nada de errado com isso. Mas nós precisamos vencer essa linha tênue e de fato semearmos no Espírito, porque somente do Espírito é que nós colheremos a vida eterna. Nós temos que desenvolver a nossa fé nessa lei espiritual. Olha, mesmo que não colha onde se semeou, mesmo que isso não aconteça da forma que você gostaria, no tempo que você gostaria, ou no lugar em que você gostaria, continue semeando no Espírito. Nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos semear no amor de Deus. Quando nós fundamentamos o nosso ministério no amor baseado na troca, nos escandalizamos. Por isso disse o Senhor Jesus: por esse tempo, muitos se escandalizarão. Precisamos estar atentos à palavra de Jesus. O amor de muitos esfriará. Deixa eu dizer para você, querido, não devia ser assim, mas nos escandalizamos quando somos traídos. Nos escandalizamos quando somos vendidos. Nos escandalizamos quando somos mal afamados.
Nos escandalizamos quando o ministério não cresce ou não se desenvolve como nós desejamos. Nós nos escandalizamos. Mas não deveria ser assim. Olhemos para Jesus. A Bíblia nos diz que quando ele mais precisou dos seus amigos, eles lhe abandonaram. A Bíblia nos diz, querido, que Judas lhe traiu, que Pedro lhe negou, que todos os discípulos, tentando salvar a sua própria vida, lhe deixaram. Somente João lhe seguia, e a Bíblia diz, à distância. Agora a Bíblia nos diz que Jesus havia cuidado deles por 3 anos. Jesus os alimentou, Jesus os ensinou. E quando Jesus morreu na cruz, morreu por todos. E quando Jesus deu a sua vida na cruz, ele liberou a todos, ele perdoou a todos, ele perdoou livremente, porque o tipo de amor com o qual ele ama é um amor incondicional. E esse é o tipo de amor que nós devemos desenvolver no nosso ministério. Nós precisamos entender que não será diferente conosco. O nosso Senhor Jesus disse: olha, da mesma maneira que me perseguiram, também vão perseguir vocês. E parece loucura aquilo que o nosso Senhor Jesus declara quando ele diz assim: olha, quando mentirem a seu respeito, quando lhe maldisserem, quando lhe maltratarem, exultem no vosso espírito, porque grande é o vosso galardão nos céus. Mas nós vivemos a época que o que importa são os likes, são as curtidas, são os seguidores. É ou não é verdade? E aí Jesus está dizendo: eu tenho uma palavra para vocês. E essa palavra é um grande escândalo. No tempo do fim, o amor de muitos se esfriará. Queridos irmãos, nós precisamos olhar para Jesus. E nós precisamos olhar para dentro de nós. Sabe, quando eu compartilho essa palavra, eu compartilho da minha vida. É alguém que luta diariamente para romper com essa necessidade de ser reconhecido, para romper com essa necessidade de ter seguidores, para romper com essa necessidade de que as pessoas me notem. E eu sei que essa é uma palavra não é só para mim. E o Senhor está dizendo para nós: ei, vocês são ministros. O que vocês precisam não é de curtida. O que vocês precisam não é de seguidores. O que vocês precisam é ser fiéis. Isso é o que se requer de cada um de vocês que foram chamados pelo meu nome. Que você se ache fiel, que você se ache digno, que você seja verdadeiro, que você seja autêntico com você mesmo e para com os outros. Eu entendo que essa é a nossa maior necessidade hoje. Nós precisamos reconhecer que não andamos muito frequentemente nesse tipo de amor incondicional. E muitas vezes nós queremos até mascarar as situações quando nós precisamos de arrependimento. O que nós precisamos é entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque tudo que eu quero é que as pessoas notem o meu trabalho, porque tudo que eu quero é que as pessoas me vejam, que as pessoas me percebam, que elas me reconheçam, que elas notem aquilo que eu tenho feito. E nós precisamos então, meus amados irmãos, abandonar esse tipo de amor que é egoísta. E como é que nós podemos identificar um amor como esse? O amor egoísta, ele é facilmente identificado quando nós somos desapontados nas nossas expectativas não preenchidas. Quantos de nós não estamos frustrados? Muitas vezes no nosso ministério, porque as nossas expectativas não são correspondidas.
Agora deixa eu dizer para você, quem fala isso é alguém que é inconformado. É alguém que sim almeja mais. Mas nós precisamos almejar o mais de Deus para a nossa vida, irmãos. E não aquilo que nós simplesmente queremos. Nós precisamos ser reconhecidos nos céus. Uma vez nós passamos por uma experiência em um encontro. Nós fomos para um encontro com Deus de uma determinada igreja. Nós fomos convidados para ministrar ali. E nós não éramos conhecidos. Sim, éramos conhecidos da igreja, mas a membresia em si, ela não nos conhecia, alguns poucos. Mas nos conhecia de alguma vez que nós fomos ministrar lá. E num determinado momento, houve uma pessoa que ficou endemoniada numa ministração de libertação. E foi assim um momento muito difícil de lidar. E aquela pessoa, ela precisou ser tirada do recinto, ser colocada em outro lugar, para que ela pudesse ser tratada, para que então ela pudesse voltar para aquele ambiente. E alguns pastores estavam ali presentes. Nós estávamos orando por aquela jovem. E passamos um bom tempo naquele momento de oração. Até que teve um momento, e eu confesso que essa não era a minha intenção. Eu queria chamar aquela jovem para que ela me notasse. E aí eu olhei para ela e eu disse assim: olhe para mim. Você sabe quem eu sou? E ela olhou para mim, e não era ela. E ela dizia: você é Vanderlei da Casa Verde. Naquele momento eu entendi que no mundo espiritual eu era conhecido. Esse é um tipo de reconhecimento que nós precisamos ter. E quando eu falo isso, eu falo no mundo espiritual. Ainda que nós não sejamos notados no plano natural. Mas nós precisamos, amados irmãos, ser livres desse amor egoísta que se desaponta. Se eu tenho expectativas em relação a certas pessoas ou mesmo ao ministério, entenda, essas expectativas podem nos desapontar. Essas expectativas, elas podem não acontecer. E o desapontamento, ele será proporcional à expectativa que nós colocamos nela. Olha, não é errado ter expectativas, mas a nossa expectativa, ela precisa ser canalizada no Senhor. E muitas vezes nós estamos gerando a expectativa no resultado de um trabalho e não nele, em Cristo, o amado das nossas almas. É nele que deve estar toda a nossa expectativa. Então nós precisamos ser livres do fracasso de não ser retribuídos com amor. Então quando não nos notam, quando não nos enxergam, quando não nos reconhecem, isso nos machuca. Isso nos faz sofrer. Isso nos coloca para baixo. Nós precisamos ser livres, amém? Nós precisamos ser livres para amar. E é interessante porque nós nos preparamos para ser ofendidos quando nós esperamos certos comportamentos daquele com quem nós nos relacionamos. Quando nós geramos determinadas expectativas. E deixa eu dizer uma coisa para você: Deus trata conosco quando quer nos levar mais profundo. Sabe, muitas dessas decepções que nós sofremos no nosso ministério, na verdade é uma oportunidade de Deus para que nós possamos estar no centro da sua vontade. Entenda uma coisa, não tem a ver com ele ou com ela, tem a ver comigo, tem a ver com você. As nossas expectativas precisam ser ajustadas. Quanto mais esperamos, maior o potencial para a ofensa. Quanto mais geramos expectativas, maior o potencial para a ofensa. Então, o que faremos? Nós não geraremos expectativas. Eu diria que o problema em si não é a expectativa, mas é o tipo de amor
onde nós temos semeado as nossas expectativas? Qual o tipo de amor que você tem semeado no teu ministério? Qual o tipo de amor onde você tem fundamentado o teu ministério? Quando nós olhamos para a vida dos homens de Deus, na palavra do Senhor, nós vamos perceber que eles eram muito bem resolvidos, ainda que em alguns momentos eles tivessem suas crises, o que é perfeitamente normal, mas logo eles eram ajustados em Deus. Então Paulo está dizendo para nós, olha, semeia no Espírito. Sabe, quando nós olhamos para Jesus ali na cruz, nós não percebemos alguém deprimido, nós não percebemos alguém frustrado, mas nós percebemos alguém convicto de que verá o fruto do seu penoso trabalho, amém? Porque ele semeou no Espírito, e aquele que semeia no Espírito colhe vida eterna. Meus amados irmãos, nós precisamos ser desprendidos. Sabe, nós oramos por essa casa, nós oramos pelas nossas ovelhas, nós vibramos com cada conquista, nós vibramos com cada avanço, e às vezes eles são tão pequenos, mas nós precisamos celebrar cada conquista que nós vamos alcançando. Mas ao mesmo tempo nós precisamos ser livres de todas elas. Nós não podemos ser presos a elas, nós não podemos ficar amarrados a elas, mas nós precisamos olhar para Cristo. E é isso que a palavra de Deus está nos ensinando para nós. Foi dito aqui nessa manhã, olha, as ovelhas não são nossas, a igreja não é nossa, e nós precisamos de fato entender isso. E quando nós entendermos isso, e nós formos livres de nós mesmos, dos nossos sentimentos mal resolvidos, muita coisa mudará na nossa vida e no nosso ministério. Seja livre de toda ofensa, de uma expectativa não suprida. Nós precisamos ser livres, irmãos. Nós precisamos amar como Jesus nos ama. E pode ter certeza de que Jesus, ele não amava mais a João do que a Judas. Ele até podia ser mais próximo a ele, mas o seu amor, ele é incondicional. Ele simplesmente nos ama. Então, muitas vezes essas pessoas em que nós geramos expectativas, e está falando aqui alguém que já se viu frustrado, e muitas vezes você ouve a voz do Espírito dizendo assim: se a sua expectativa fosse colocada em mim, agora você não estaria assim. É tempo de nós voltarmos os nossos olhos para Jesus. É tempo de nós olharmos para Cristo, amém? E nós desenvolvermos o nosso ministério fundamentados nesse amor. Experimente amar sem esperar nada em troca, é um exercício. Experimente abençoar sem esperar ser abençoado. Acho que umas 2 semanas a gente recebeu um convite para dizer assim: você pode nos ajudar? A minha mãe veio horrivelmente endemoniada. Sabe aquela pessoa que cai de paraquedas assim? E aí eu digo assim para minha esposa, a gente olha um para o outro e diz assim: rapaz, parece que a gente não tem tanta coisa para fazer. E aí você pensa, o que é que essa mulher pode nos oferecer? A mulher mora lá do outro lado da cidade. Que tipo de contribuição essa mulher pode trazer para o meu ministério? E aí o Espírito começa a dizer assim: que diz que tem a ver com você? Você tem que aprender a amar sem esperar nada em troca. Talvez eu nunca mais veja essa mulher na minha vida, mas eu preciso amar incondicionalmente. Eu preciso semear no Espírito. E quem sabe um dia na eternidade nós vamos nos encontrar e ela vai dizer: você lembra daquele dia? Eu cheguei aqui. Isso é o que vale, irmãos.
Provérbios 18, 19, a Bíblia nos diz que o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as suas contendas são ferrolhos de um castelo. Você sabe que as cidades antigas, cidades fortificadas, elas possuíam um muro ao seu redor. E esses muros eram a segurança de que a cidade estaria protegida. E elas mantinham algumas pessoas invasoras do lado de fora. Protegia a cidade. Tudo que era considerado uma ameaça, a segurança era mantido do lado de fora. Os muros protegiam a cidade. E sabe o que acontece semelhantemente quando nós somos feridos, quando nós somos ofendidos, quando nós somos decepcionados? Nós construímos muros para salvaguardar o nosso coração e prevenir futuras feridas. Tem muita gente machucada no ministério, que ainda não avançou mais porque tem medo de futuras feridas. Tem medo que aconteça de novo. Tem medo de ser machucado de novo. São muros de proteção que nós vamos construindo. E aí nós vamos nos tornando seletistas. Nós escolhemos quem entra. Nós escolhemos quem vem para o nosso lado. O nosso modo de viver, ele é um modo seletista e sem saber como. Esses muros que antes eram de proteção, agora se tornam um muro de prisão. Nós nos vemos presos dentro de nós mesmos. E quando isso acontece, toda a nossa energia, ela é consumida, irmãos, em a gente cuidar para que nenhuma nova ferida ocorra. E quanta energia desperdiçada. Quando essa energia, ela poderia estar sendo canalizada em sermos dispenseiros dos mistérios de Deus. E pior que isso, é a constatação bíblica de que o amor não procura o seu próprio interesse. Não é isso que diz a palavra? Então, se o amor ele não procura o seu próprio interesse, e nós vamos criando paredes, muros de proteção para que nós não sejamos feridos, e muitas vezes já nos vemos presos dentro de nós mesmos, isso significa dizer que nós somos desprovidos do verdadeiro amor, que é o amor de Deus, que é esse amor incondicional. E nesse ambiente onde a gente tenta a todo custo não arriscar ser machucado de novo, o amor de Deus esfria. Quantos não têm tido o amor de Deus no seu coração esfriados por aquilo que viveu no passado, pelas decepções que sofreu, pelas apunhaladas que sofreu? Sabe, essas coisas não precisam e nem devem ser ignoradas, mas elas devem ser colocadas no seu devido lugar. Sabe, eu entendo nessa manhã que o Senhor quer tratar conosco de dentro para fora. O Senhor está dizendo assim para nós: olha, tira um pouco os teus olhares daquilo que você está construindo e que não ficará pedra sobre pedra, e olha para dentro de você, porque é aí que reside o meu espírito, assim diz o Senhor. Nós precisamos considerar o chamado do Senhor para as nossas vidas, irmãos. Nós somos ministros de Cristo, nós somos dispenseiros de Deus. Pode haver glória maior do que essa? Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos condenados, e agora o Senhor nos chama para a sua presença, nos enche do seu Espírito e diz: agora me represente, agora você vai ser o meu dispenseiro. Os meus mistérios, os meus segredos que estão guardados no meu coração, você vai testemunhá-los e você vai testificá-los a outros. Se nós de fato entendermos isso, e nós formos livres de todo amor egoísta, a nossa vida terá um novo sentido. Jesus disse: é inevitável que venha o escândalo.
Certamente você deve lembrar dessa palavra. Mas nós não podemos nos escandalizar, irmãos. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos amar Jesus mais do que a nossa reputação. Nós precisamos amar Jesus mais do que o reconhecimento do nosso trabalho. Sabe, nós nos alegramos tanto com a presença de vocês aqui. Mas e se vocês não viessem? Como ficaria o nosso coração? E aí deixa eu dizer para você, isso já aconteceu. Até porque nós entendemos, olha, vocês não têm nenhuma obrigação conosco. Às vezes alguns colegas assim, olha, me perdoe porque eu não pude estar. Eu digo, não, você não precisa de perdão. Sabe, na vida corrida de um ministro, de uma ministra do Senhor, você parar um tempo como esse, num final de semana para estar conosco, nós entendemos que isso é extraordinário demais. Porque nós sabemos, nós também somos ministros, nós também pastoreamos igrejas, nós sabemos que não é fácil. Mas e se vocês não viessem? E aí, desde o começo do Cajado e Pão, o Senhor disse, prepare a melhor mesa que você puder preparar para eles. Honre-os da melhor maneira que você puder honrá-los. Mas nunca se esqueça que não tem a ver com eles, é comigo. E aí nós nos preparamos, irmãos. Nós nos preparamos para recebê-los, mas ainda que vocês não viessem, se vocês não vierem, nós só estamos seguindo uma ordem. Ainda que vocês não estejam aqui, mas em espírito vocês são lembrados nesse lugar. A vida e o ministério de vocês é tocado pelas nossas orações. E aí o Senhor trabalha conosco e diz, não espere reconhecimento. Não espere nem mesmo a presença deles, simplesmente me honre. Mas irmãos, muitas vezes isso é uma guerra dentro de nós. É uma guerra dentro de nós. Mas Jesus vai trabalhando conosco. E Jesus vai dizendo assim, olha, baixa a guarda. Deixa eu trabalhar em você. Deixa eu trabalhar no teu espírito. Deixa eu trabalhar na tua vida. Olha, todo crente ou ministro escandalizado é aquele que recebe vida e por causa do medo não consegue libertá-la. Não consegue liberá-la. Sabe por que o mar morto ele é chamado assim de morto? Porque ele não tem vida. Mas é interessante que na sua região ele recebe água de todos os rios, mas ele não libera para ninguém. Quando você recebe o amor de Deus, um amor incondicional, um amor que simplesmente te ama, e cá para nós, você não é essa Coca-Cola toda. Assim como eu também não sou. Saiba, quando você retém, quando você não libera, você morre. Mas o grande problema é que muitas vezes nós temos justificativas para não amar. Você já pensou se Deus nos tratasse como nós tratamos o nosso irmão? Misericórdia. Jesus nos ama, irmãos. Assim como nós somos. Experimente ser livre. Experimente amar. Experimente ser desprendido. Porque quando você não age dessa maneira, a sua vida fica estagnada entre muros e prisões. Você tem medo de quem vai se aproximar de você. Eu lembro que alguns anos atrás, quando nós estivemos recebendo
Nosso pastor Paulo aqui. E quem conhece o pastor Paulo sabe da sua eloquência extraordinária. Um homem de Deus, um grande pregador da palavra do Senhor. E algumas pessoas disseram assim: você está doido? Ele vai passar a perna em você. Porque a primeira coisa, pastor Hélio, ele não tem medo do diabo, mas ele tem medo de outro pastor. Ele tem medo que o pastor vá passar a rasteira nele, então ele é sempre ressabiado. Pastor, quanto mais distante, melhor. Olha, pastor é um bicho difícil de lidar. Pastor tem dificuldade de abrir o seu coração, tem dificuldade de ser amigo. A gente vai criando uma carreira solo. Então é uma coisa assim. Então disseram assim: olha, você está doido? A primeira coisa que o Espírito falou no meu coração: baixa a tua bola, porque aquele que sabe fazer o bem não faz peca. E eu guardei aquela palavra no meu coração. Queridos, Deus, antes de fazer coisas grandes na nossa vida, Ele nos prova. E aí o tempo se passou. E aí houve um momento em que a gente passou por uma situação aqui, em que tramaram para a nossa saída. Mas tudo caiu por terra. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração: sabe por quê não aconteceu aquilo que foi tramado? Porque você aprendeu a ouvir a minha voz. E aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, e você não pecou. E ele disse: quem te colocou aí foi eu. Quem te tira daí sou eu. Olha, nós não podemos achar que foi alguém que fez isso ou aquilo. O Senhor está no controle de todas as coisas. E nós precisamos confiar nisso. E ao invés de a gente querer criar uma barreira de proteção, um muro de proteção, uma cidade onde a gente vai ficar escravo dela, nós precisamos amar incondicionalmente. Amém? Nós vivemos um tempo que pode ser caracterizado como a geração da informação. Nós somos ávidos pelo conhecimento. É interessante que hoje, principalmente na internet, aparece de tudo, né? É curso disso, discipulado daquilo, é aquilo, aquilo outro. E sabe, e daqui a pouco eu estava me vendo, apareceu uma coisa, eu me inscrevi aqui, eu me inscrevi aqui, eu me inscrevi ali. Daqui a pouco o Espírito Santo disse: você está com todos eles, menos comigo. Eu disse: e não é que é verdade? Eu disse: então, vamos parar. Como está na moda, né? Vamos desescrever tudo isso. Vamos sair desse lugar. E vamos entrar num lugar na presença de Deus. E é interessante porque Paulo disse a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 7, que quanto mais aprendemos, mais distante estamos do conhecimento da verdade. Olha que coisa absurda. Mas não é exatamente isso que nós vivemos hoje? Nós nunca vivemos numa sociedade em que uma gama de conhecimento como essa é colocada diante de nós, mas nós nunca fomos tão desconhecedores da verdade. Isso só confirma, irmãos, a verdade de que o conhecimento sem o amor de Deus nos leva ao engano. Entenda, guarde essa palavra agora no seu coração. O ministro ou crente, ele é o que ele vive, não o que ele prega. Diga amém. É muito fácil, irmãos. É muito fácil subir aqui e pregar. Alguém pode dizer que não, mas é muito fácil. Mas eu não sou aquilo que eu prego. Eu sou aquilo que eu vivo. E aquilo que eu vivo, sim, deve ser aquilo que eu prego. Mas esse é o grande desafio para nós. Então, olha, quando você é ofendido, e quando você se recusa a perdoar,
E quando você não se arrepende do pecado, isso indica que você ainda não alcançou o conhecimento da verdade. Nós devemos olhar para Cristo. Todos lhe negaram, todos. Você já pensou se Jesus olhasse e dissesse assim: ei Pedro, você não vale nada, você me negou 3 vezes, eu não quero conversa com você, você me ofendeu, você não me honrou. Não é o que está na moda, né? Não tem que honrar. Você não me honrou. E Jesus chama Pedro. Jesus chama todos assim: olha, chama Pedro também. E Jesus já havia dito: cara, você vai cuidar de todos eles. Meus irmãos, não existe cristianismo sem ter passado pela vida desses homens que antes ofenderam Jesus. Entendamos uma coisa, irmãos: o problema não está na ofensa. Nunca esteve. O problema está na maneira como nós lidamos com a ofensa. E Jesus olhou para cada um deles e os amou. Eu acredito que o amor de Jesus os constrangeu mais do que uma palavra que viesse retrucar a ofensa para com ele. Eu fico tentando imaginar quando Pedro vai se aproximar de Jesus e diz: Senhor, te afasta de mim. Eu não sou digno de estar na tua presença. E tudo que ele experimentava de Jesus era amor. Então, nós precisamos conhecer a verdade. E a verdade só é conhecida na presença de Deus. Não é pelo muito conhecimento, mas é pelo conhecimento da verdade. E a verdade é uma pessoa, é Jesus. Precisamos estar na sua presença. Então, olha, a nossa reação a uma ofensa determina o nosso futuro. Muitos ministérios, irmãos, estão frustrados. Não é pela ofensa ou pelo escândalo que sofreu, mas ele está frustrado pela maneira como se reagiu a isso. E eu entendo que nessa manhã o Senhor quer nos libertar disso, amém? O Senhor está dizendo assim para mim e para você: você foi chamado ministro de Cristo. Você foi chamado servo de Cristo. Você é um dispenseiro de Deus. E o que se espera de você é que você seja fiel. É isso que se espera de nós. Então, olha, que tipo de amor nós temos exercido no nosso ministério? Porque esse amor vai determinar o nosso futuro. Não existe, irmãos, grandes conquistas sem grandes ofensas. É na ofensa que o Senhor trata o nosso caráter. É na ofensa que nós aprendemos a ser como Cristo é. É na ofensa que nós aprendemos a amar. Então o Senhor está dizendo assim para nós: olha, se você está sendo ofendido, você está no caminho. Alegre-se. Livre-se da expectativa do resultado. O resultado é com Deus. É para a glória de Deus. Você já parou para notar que você é resultado da vida desses homens que você nunca conheceu? Se não fosse Pedro, se não fosse Tiago, se não fosse João, se esses caras não dessem a vida, cerrados ao meio, decapitados, e olha onde nós estamos. Aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. E aí eu entendo que quando a gente for livre de todo o engano, de toda a ofensa e de todo escândalo, nós estamos prontos para crescer. Sabe, a cada dia o Espírito me convence e Ele me diz: você só está onde você está. E quando eu digo isso, Ele está dizendo: você ainda não foi mais longe por causa de você mesmo. Meu irmão, eu me conheço.
Graças a Deus que o Espírito me convence. E Ele diz: você é soberbo, você é cheio de você mesmo. Eu não posso abençoar alguém assim. Aí algumas ovelhas vão dizer assim: pastor, o senhor é soberbo, o senhor é cheio de si. Irmão, é uma luta desgraçada, se você soubesse. Mas é o que nós somos. Mas a gente luta para dizer: Senhor, tem misericórdia desse pobre mortal. É por isso que a gente precisa entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. E quando a gente for livre de tudo isso, e a gente se contentar em ser ministro de Cristo, dispenseiro de Deus, muita coisa vai acontecer na nossa vida, irmãos. Amém? Glória a Deus. Fica de pé aí em nome de Jesus. Deixa essa palavra tocar o teu coração. Nós vamos adorar o Senhor.